Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto que acredito que interessa a grande parte da população brasileira, os professores. A gente sabe que a vida de um professor não é nada fácil, é correria para cá, correria para lá, é provas, é aluno, são várias questões que acabam dificultando muito e deixando o professor muito estafado no final do semestre. Mas saiba que a aromaterapia está aqui para poder ajudar vocês. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Roda a vinheta, produção! Olá pessoal, bem-vindo ao canal Óleo de Saúde, um canal que foi criado para levar até você informações simples, práticas e relevantes sobre esse maravilhoso mundo dos óleos essenciais. Seja muito bem-vindo se está chegando agora, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e se puder deixe seu like no final do vídeo, isso ajuda a gente bastante. Bom, para falar sobre professores, nada melhor do que a Fernanda, minha esposa, que é professora e vive a realidade dos professores todo dia. E ela vai trazer para vocês um pouquinho da realidade que ela passa e depois a gente vai entender como que a aromaterapia pode ajudar nessas questões do dia a dia. Fernanda, a câmera é toda sua. Olá pessoal, eu sou a Fernanda Araújo, sou professora e só para contar um pouquinho para as pessoas entenderem, né? Esse é o segundo vídeo somente que eu participo do canal. E sou professora da rede estadual, trabalho em 2 escolas públicas, às vezes trabalho manhã, tarde e noite, 3 turnos, dependendo do dia da semana. Às vezes acontece de eu acordar no dia da semana e ficar preocupada em saber que dia da semana que é, para saber para qual escola que eu tenho que ir. Já aconteceu muito. No final de semana, eu sou professora de dança flamenca. Para quem não sabe, o Bruno também dança flamenco comigo. Então, são várias profissões que a gente exerce dentro de uma. E, às vezes, a situação de nós, professores, é tão tensa que só entende a vida de um professor quem mora com o professor ou os outros professores. Verdade. E a situação fica bem tensa dentro da realidade que a gente vive, porque é uma coisa que a gente menos faz, às vezes, é exercer a nossa profissão de educador. A profissão de professor onera muita gente na questão social, na questão física, na questão humana, às vezes na questão financeira, porque a gente sabe que tem que trabalhar em 2, 3 lugares para poder ganhar um salário razoável. E tem várias outras questões, né? A gente trabalha dentro de uma escola, uma sala de aula com muitas crianças, com questões sociais muito sérias, que a gente toma pra gente, leva pra gente essas questões, se emociona, tenta ajudar, professores, colegas nossos que precisam do nosso auxílio. Acontecem muitas coisas dentro de uma escola, então se a gente quer emoção, uma coisa é fato, a gente nunca tem um dia a dia tranquilo, um dia a dia básico, todos os nossos dias são dias diferentes, acontecem milhares de coisas e vai chegando o cansaço, vai chegando o final do dia, não há meios para que a gente se mantenha de pé. E ainda uma cereja do bolo, né? Nós, às vezes, as professoras mulheres têm questões diferenciadas dos professores homens. E a minha cereja do bolo é que eu ainda sou professora de arte. Olha que bacana, porque eu ainda tenho questão do preconceito. Eu escuto coisas bem complicadas do tipo, arte da bomba? Ou arte tem prova? O pessoal desvaloriza muito, né? Totalmente. Então, hoje eu tenho uma propriedade, uma questão pessoal muito séria, uma autovalorização muito com raízes para eu não me abalar, não sofrer, não ficar chateada com esse certo tipo de comentário. É lógico que a gente sabe que arte é para todos, mas não é todo mundo que teve acesso a bons professores de arte, teve acesso a grande cultura, acesso a desenhar, a pintar ou entender esse papel dentro da sociedade. Eu sei colocar isso para os meus alunos, eu tenho orgulho de poder passar isso para eles. Mas eu não posso educar, por exemplo, o Bruno, que não sabe sobre isso. Então, eu consigo passear hoje com uma certa propriedade para não sofrer, para não me abalar com comentários, com preconceito, com machismo, com etarismo dentro da sala de aula, porque nós passamos por tudo isso. Às vezes a gente chegar exausta na segunda escola, ainda é 13 horas da tarde, só que já é o segundo round de chegar, às vezes, um professor comentar: nossa, hoje você está até bem porque você está maquiada. Isso acontece muito. Então, haja propriedade, autoconhecimento, saúde mental, coragem, força, discernimento, amor próprio,
para que a gente possa lidar com todas as intempéries do dia a dia e, se sobrar tempo, a gente dá aula. Porque a gente precisa ensinar os nossos alunos, é para isso que a gente está dentro da escola. E essas questões são bem complicadas, né? Principalmente essa questão da ansiedade, que o professor vive muitas vezes, a ansiedade, o mal-estar, às vezes conviver com realidades que causam mal-estar, questão social, às vezes a impotência de não conseguir ajudar, de não conseguir exercer a sua profissão, de ver uma realidade, principalmente professores que trabalham em áreas muito carentes, acabam muitas vezes sofrendo a violência também, eles acabam levando esse mal-estar para dentro deles. E muitas vezes a aromaterapia a gente precisa trabalhar essa ansiedade, essa depressão que pode ser gerada muitas vezes, esse mal-estar. Então a gente pode utilizar óleos como, por exemplo, o capim-limão, o chamado lemongrass, a camomila romana, a gente pode utilizar a manjerona e podemos utilizar o ylang-ylang. São todos óleos que têm uma capacidade de trabalhar ansiedade, trabalhar essa agitação, promover uma desaceleração no organismo, que às vezes chega em casa à noite, deu aula para 300 alunos num dia, está cansado, está estressado, precisa daquele momento para relaxar. Então, esses óleos têm uma capacidade de promover uma noite melhor de sono, promover um relaxamento, diminuir essa ansiedade, voltar o organismo àquele equilíbrio, retirar o estresse do dia a dia também. Você chega, toma um banho, come alguma coisa e na hora que você vai dormir, você coloca algum desses óleos no difusor de ambientes, 1 ou 2 gotinhas no difusor para você conseguir relaxar melhor antes de dormir. Você pode fazer uma massagem na sola dos pés, uma massagem no peito, uma massagem aqui atrás do pescoço, lembrando que, como falando em uso tópico, sempre com óleo diluído, não se esqueça de diluir o óleo muito bem diluído para evitar alguma reação alérgica. E esses óleos, capim-limão, camomila romana, manjerona, ylang-ylang, são óleos que vão trazer um relaxamento, essa diminuição dessa estresse, dessa ansiedade toda que você vai juntando ao longo do dia. Porque se nada for feito, passa um dia, passa outro, quando você chega no final da semana, você está tão estressado, está tão cansado que você não consegue nem aproveitar o seu horário livre, porque você só quer deitar e dormir. Então, para você ter uma melhor noite de sono, para você tirar um pouco dessa carga, esses óleos podem te ajudar. E para que você levante melhor no dia seguinte, às vezes ficou acordado até tarde, fazendo uma prova, corrigindo o trabalho, precisa levantar naquele dia, ter força e disposição, eu indico para vocês o gengibre. O óleo de gengibre é um óleo de acontecer. É aquele óleo de eu preciso fazer, então vamos levantar e vamos embora. Assim que você acordar, toma o seu café, antes de sair, pega o óleo de gengibre, dilui ele e passa o óleo de gengibre na sola dos pés e aqui sobre os rins, na parte de trás das costas sobre o rim, na região da glândula adrenal, que a gente chama. Com o óleo de gengibre vai te dar energia, vai te dar a disposição necessária para você levantar e fazer o que você tem que fazer, ir para o batente. Então é um óleo que vai te dar a disposição necessária. A carga de estresse também é muito grande, é muita coisa que precisa ser feita durante o dia, então a gente precisa lidar com esse estresse, porque à noite, aqueles primeiros óleos que eu falei, o lemongrass, a manjerona, são óleos muito bons para utilizar, mas são óleos que têm uma ação sedativa. Então, principalmente a manjerona é um óleo extremamente sedativo, o mais sedativo que a gente tem. Então, às vezes, durante o dia fica difícil você utilizar esses óleos. Então, durante o dia, você tem que ter uma outra alternativa para combater o estresse que não vai te deixar com sono. Para isso, a gente tem a copaíba. A copaíba, que é um óleo brasileiro, tem o beta-carofileno, que é uma substância química do óleo muito interessante para combater o estresse. O uso da copaíba no colar difusor durante o dia, no momento que você está nas suas atividades, ele ajuda bastante a aliviar essa carga de estresse do dia a dia. Ele é um óleo muito interessante para essa carga de estresse.
É um óleo também analgésico. Às vezes você está lá cansado, as costas cansadas, dores nos pés, dores nas pernas. Além da inalação, você pode diluir o óleo de copaíba também e utilizar nas costas, fazer uma massagem nos ombros, na nuca, tá no seu intervalo, tá na sua janela, tá na correria entre uma escola para outra. Tenha sempre um vidrinho âmbar com óleo de copaíba diluído. Isso vai ajudar muito a você lidar com essas dores do dia e também com a questão do estresse, ok? E também, para que você consiga dar uma boa aula, o bom humor é fundamental. Às vezes é muito difícil manter o bom humor diante de prova, daquele aluno que está te deixando estressadaço, aquele aluno que você quer mandar ele para a diretoria, aquele pai que te estressa, reunião dos pais, aquele colega de trabalho que às vezes também te tira do sério. Então a gente precisa de humor, de bom humor para exercer as nossas atividades. Para isso, a gente pode lançar mão dos óleos cítricos. Os óleos cítricos são muito interessantes para manter o bom humor. E para isso eu indico 2, a laranja doce e o grapefruit. E também a tangerina. São óleos que vão trazer leveza, vão trazer bem-estar, vão trazer alegria, vão trazer harmonia, disposição, aquela energia infantil no sentido de criança, de leveza, que consegue olhar para a coisa com mais leveza. Porque se a gente não tem leveza, as tarefas ficam muito difíceis, ficam cada vez mais pesadas. Então, pingue o óleo cítrico no seu difusor, num pedacinho de algodão, num pedacinho de tecido, inale ali durante 5 minutos, 10 minutinhos que você tem durante o seu dia, e você vai ver que você vai ter muito bom humor, muito humor melhor para poder exercer as suas atividades. E outra coisa, Fernanda, para fazer as provas, para fazer os trabalhos, não precisa de concentração. O tempo inteiro. O tempo inteiro, muita concentração, estudar. Então, o professor é um profissional que precisa de muita concentração, precisa de organização mental, precisa ter a sua agenda muito controlada, as suas ideias muito bem organizadas, e para isso precisamos de foco e concentração. E para isso a aromaterapia vai ter óleos que vão trabalhar o seu foco e a sua concentração. A gente tem, por exemplo, o alecrim. O óleo de alecrim, conhecido também como óleo do estudante, é um excelente óleo para foco e concentração. Ele consegue te manter a sua energia mental ativa para que você possa produzir, você possa render. Mas o problema é que o alecrim, ele tem algumas contraindicações. Tem pessoas que já são muito agitadas, que têm hiperatividade, às vezes que tem algum problema de pressão, então o ideal não é utilizar o alecrim, mas a gente pode usar o limão siciliano. O limão siciliano, ele também é um óleo muito bom para foco e concentração, tanto que é muito indicado para criança. Ele também é um óleo do estudante no caso das crianças, porque muitas vezes o alecrim, em crianças pequenas, você não pode utilizar o alecrim. Ele é um óleo muito estimulante para crianças, mas o limão, ele é perfeito. Então o limão, além de ser um óleo cítrico para trazer o bom humor, aquela alegria da laranja, do grapefruit, o limão também vai trazer foco, concentração e criatividade, que para o caso da arte, a criatividade é fundamental. Outro óleo muito interessante para organização mental, gerenciamento de agenda, de tarefas, é o manjericão. O manjericão, além de foco, ele consegue ajudar a gente a organizar os nossos pensamentos. O manjericão, ele é um óleo que vai ele traz para você aquilo que você precisa. Se você precisa de descanso, ele vai te trazer o descanso. Se você precisa de energia e disposição, ele vai te trazer a disposição. Então é um óleo bem versátil e ele atende aquilo que o organismo precisa. É um óleo também para combater medos, para combater aquela lentidão, aquela névoa mental, que às vezes no final do dia você está muito cansado, parece que sua cabeça está oca, está uma nuvem. O manjericão, ele tira essa névoa mental e ele consegue trazer esse foco e essa concentração. Outro óleo muito bom para excesso de pensamentos, quando você está com a cabeça muito cheia, o que às vezes é dificuldade de organizar os pensamentos, é o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta é um óleo que quando você inala, ele tem a capacidade de praticamente reiniciar o nosso cérebro.
Ele vai restartar, limpar aqueles pensamentos do nosso cérebro e começar do zero, para que você consiga focar e, de fato, dar atenção às suas prioridades no momento. Ó, isso aqui é prioridade agora, isso aqui não é. Então, o hortelã-pimenta, ele vai trazer essa limpeza mental, para que você possa, nossa, tirei aquele peso na minha cabeça, agora eu consigo me concentrar, agora eu consigo exercer as minhas atividades. Tá? Mas lembrando também que o hortelã-pimenta é um óleo que tem várias contraindicações também. É um óleo super estimulante, é um óleo também que não deve ser utilizado em crianças pequenas, pessoas que estão com a pressão descontrolada. Então, tem algumas contraindicações aí que tem que ser sempre observadas, não é? E, Fernanda, o que você acha dessas opções para você, para os seus colegas professores? Teve um óleo que faltou nessa fala, que eu usei, eu precisei muito, porque houve uma época em que eu exercia alguns cargos na escola, que eu precisava administrar reuniões e administrar um certo grupo de professores para levantar alguns projetos. E eu tenho dificuldade de falar em público. Melhorei muito, mas eu precisei do melaleuca, que é um óleo que me ajudou a quebrar um pouco de barreiras e limitações em falar em público, ou se expor, ou estar no palanque, estar na frente das pessoas, até medo um pouco da preocupação de ser julgado, estar diante de outras pessoas, que isso também é interessante, porque a gente está diante de tantos alunos e às vezes nós somos julgados, né, no meio de crianças e adolescentes, não tem como, né? Ó o professor chato, ó o professor legal, ó o professor gente boa, ó o professor briguento, e nós somos julgados o tempo inteiro. Isso é inevitável. Então a gente tem que dar conta dessa situação. A gente tem que passar por cima disso, porque todas as profissões têm situações que nos deixam, né, numa situação mais vulnerável. O que a gente tem que fazer é pegar essa situação de vulnerabilidade, transformar ela em um produto, em algo que você possa trabalhar e ser melhor, e ser mais feliz e ser um bom profissional. Não tem como. Toda profissão tem algo aí que mexe mais negativamente ou positivamente com algo, não tem jeito. Ser professor é incrível, é uma profissão que eu amo, eu adoro estar em sala de aula, eu adoro criança, amo estar com os adolescentes, eu acho que eles me ensinam muito, mas tem dia que realmente você não está bem, você não dá conta e tá tudo certo. Eu falo com o Bruno, me deixa hoje que amanhã vai estar tudo bem. E eu sempre abro o nosso estojo pessoal e carrego alguma coisa comigo, seja para eu me dar um aporte, dependendo do dia que eu estou, ou até para poder ajudar os meus colegas, os meus amigos, e agradecer eles a tanto porque eles me confiam muito em mim para que eles possam ser auxiliados ali no dia a dia, porque todo dia é uma experiência nova e a escola realmente é de fato um ambiente que não é tranquilo e não é um ambiente previsível. Todo dia é um palco novo. E isso também desperta na gente uma certa paixão, porque a gente não gosta de previsibilidade, do que é óbvio, do que é comum. E rotina, eu pelo menos odeio rotina, eu gosto de coisas diferentes mesmo. Mas é uma profissão que exige muito de nós. E um outro exemplo também, você falou sobre para falar em público, o óleo de erva doce. O óleo de erva doce, ou em alguns casos chamado de fenel também, ele é um óleo para quem tem medo de falar em público. Se você precisa dar uma palestra, fazer um trabalho ou um discurso, mais ou menos alguns dias antes você começa a utilizar o óleo de erva doce por inalação e ele favorece, ele tira esse medo, favorece essa capacidade de falar em público. Só tomar um pequeno cuidado que o óleo de erva doce ele tem ação hormonal no organismo. Ele é um óleo que a gente chama de estrogen-like. Então, para mulheres, principalmente, que tem alguma questão de alterações hormonais ou problemas, como, por exemplo, tumores relacionados a estrógeno, não devem utilizar erva doce. E também ele pode soltar um pouco o intestino. Então, assim, não deixa para utilizar no dia, não. Utiliza um pouquinho antes, porque ele pode ter esse efeito colateral aí, ok? Bom, pessoal, isso foi para vocês, professores, é um vídeo dedicado a vocês, para que vocês possam entender que a profissão é difícil, a profissão é penosa, tem os seus lados bons, tem os seus lados ruins, mas no caso das dificuldades, a aromaterapia está aqui para poder ajudar vocês, para dar esse suporte para vocês. Tem vários professores que eu faço acompanhamento, colegas da Fernanda que fazem acompanhamento e eu acredito pelos depoimentos deles que a aromaterapia tem ajudado bastante eles nas suas dificuldades do dia a dia, ok? Pessoal,
Muito obrigado para vocês que têm assistido até aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu curtir aqui embaixo, isso é importantíssimo para a gente continuar fazendo esse conteúdo para vocês, para que o YouTube possa levar esse vídeo, esse conhecimento para cada vez mais pessoas, para mais professores e outros profissionais também, para que a gente possa ajudar vocês com a aromaterapia, ok? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e siga a gente no Instagram, @óleo de saúde, lá você pode conversar com a gente, pedir a sua consulta de aromaterapia e tirar suas dúvidas, ok? Pessoal? E deixa aqui no comentário se você passou por alguma situação em sala de aula que precisou de aporte, Sim. precisou de ajuda. Pra gente é legal saber desse tipo de coisa, porque a gente convive com professores, nosso grupo de amigos, a maioria é professor, por conta da nossa rotina. Deixa aqui no comentário alguma situação que já aconteceu, que você pensa assim, se eu tivesse algum aporte, talvez se não tivesse sido tão difícil ou tão complicado. Até reunião de professor eu já passei, que eu ministrei a reunião e as mães contando questões muito sérias e mães professoras. Deixa aqui seu comentário, pra gente é muito importante. Isso aí, a gente tenta responder todos. Pessoal, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchauzinho!